aqui do nosso Panorama 90, doutor Belísio. Feliz, quando a gente fica feliz aí quando recebe uma mensagem como essa, né? Uma senhora lúcida com 98 anos de vida. Bom dia, doutor Belísio. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os internautas. Uma satisfação imensa participar mais uma vez aqui. É uma data, né, que a família toda está esperando já chegar aos 100, né? Quando completa 90, já se espera os 100 e a pessoa que vai viver 150 anos diz que já está viva. Talvez seja nossas crianças, ninguém sabe. Então, transmitir meus parabéns para ela. São muitos anos de experiência, são poucas as pessoas que conseguem chegar a esse patamar de vida. É um privilégio chegar lá, é um privilégio cuidar do seu ente querido também, que chega nessa faixa etária. Meus parabéns. E hoje é o Dia da Saúde Mental. Qual a importância de chegarmos à terceira idade com a saúde mental bacana? A saúde, ela depende não só do físico, né? A saúde, ela é física, né? Ela é mental também, ela é social e é espiritual, assim vamos dizer. Hoje o conceito de saúde, ele é bio, psico, social, espiritual. Não adianta só você não ter doença se você não se socializa, não adianta só você não ter dor física se você tem dor na alma, se você é uma pessoa triste, infeliz, solitária, rancorosa, que não dorme bem ou que tem doenças neurológicas como a demência de Alzheimer. Então, a saúde mental é um pilar para você considerar ter saúde. Por muito tempo se achou que saúde era só não ter doença, saúde era só não tomar remédio, saúde era só você ter vigor físico. E à medida que a gente foi evoluindo com os conceitos da medicina, com novos estudos, a gente foi vendo que a saúde mental, ela afeta, ela é um pilar. E nos idosos, Marcos, ela, em qualquer faixa etária também, ela afeta a saúde física, né? Quem nunca ouviu falar da gastrite nervosa, né? Quem nunca ouviu falar de que quando está mais preocupado, mais tenso, tem dor muscular no pescoço, no trapézio, essa tensão muscular, tem mais dor de cabeça. Quem nunca ouviu falar que quando está mais estressado, mais tenso, a pressão sobe, ela engorda mais, ela para de fazer atividade física. Então a saúde mental, ela tem uma relação direta com a saúde física, com a saúde social. A pessoa se isola, não quer se socializar, não quer sair de casa. Então, saúde mental em pessoas idosas, ela é um pilar fundamental e é muito negligenciada, assim vamos dizer, né? As pessoas idosas e as pessoas que às vezes cuidam ou cercam essas pessoas, elas tendem a negligenciar por uma negação, não querer que o pai, que sempre foi aquele exemplo de felicidade, aquele exemplo de pessoa, de símbolo de pessoa que não tem doença mental, ou a mãe que foi a verdadeira fortaleza da família, que tinha sempre uma terceira jornada, cuidou dos filhos, da casa, ainda trabalhava. Então tem essa negação dos familiares em reconhecer, involuntariamente, inconscientemente, eles não percebem muitas vezes que o pai, ou a mãe, o avô, a avó está sucumbindo, está padecendo de uma doença mental. Ela perdeu o prazer de ir à igreja, ela anda muito preocupada com coisas desnecessárias, anda muito tensa com violência, que a violência está querendo entrar na casa dela, desproporcionalmente ela está preocupada, ela está se alimentando mais ou se alimentando menos, o sono não é o mesmo, está se irritando com facilidade, as doenças que ela tem estão cada vez mais descompensadas, ela não consegue controlar a pressão, não consegue controlar mais o diabetes, anda caindo, não quer mais aderir ao tratamento. Esse é um dos grandes problemas dos pacientes idosos, que necessitam muitas vezes de tratamentos diversos, e ele tendo uma saúde mental comprometida,
ele não quer aderir, ele não tem mais prazer, ele acha que vai daqui a pouco tempo, não, eu estou perto de morrer e não adianta mais. Então essa falta de reconhecimento, porque o idoso ele tem sintomas atípicos, eu sempre digo, são sintomas sutis, faz com que o diagnóstico seja retardado, seja negligenciado, e muitas vezes isso traga consequências drásticas, desde a mais temível de todas, que é o suicídio, né? Os idosos eles têm uma incidência de suicídio maior, até uma cascata de perdas por causa da saúde mental. Você veja o exemplo que eu dei. Você imagine uma dona de casa que não está mais com a saúde mental em dia, e aí ela abandona a hidroginástica, abandona o tratamento medicamentoso para dor, porque já frustrou-se com dor. Ela começa a não querer mais sair de casa, ela precisa usar um andador, uma bengala, ela se isola, não quer mais conversar com ninguém. E isso traz prejuízo incalculáveis para a saúde física, para a saúde em geral. Então, saúde mental é um pilar que é, por vezes, na maioria das vezes, negligenciado pelo próprio paciente. Ele acha que é da idade, ele acha que todo idoso é assim mesmo, é irritado, que todo idoso é ranzinza, que todo idoso é preocupado com a família demais, que todo idoso não é mais para ter prazer, que todo idoso dá trabalho. Ele tem essa... E pelos próprios familiares que muitas vezes não querem que o pai, ou a mãe, o avô, a avó esteja naquela situação que muitas vezes é sutil, ele não consegue perceber, mas que traz essas consequências a longo prazo. Então, manter essa pessoa que já tem fatores estressores inúmeros, essa pessoa idosa que está perdendo os amigos, né? Na terceira idade, uma pessoa com 98 anos, como a gente falou anteriormente, ela já perdeu vários amigos, né? Ela muitas vezes já perdeu o cônjuge, o companheiro, a companheira, muitas vezes já perdeu até filho, né? Filho de uma pessoa com 98 anos, 95 anos, tem 70, 80. Então já são idosos. Fatores estressores de conviver com várias gerações dentro de casa. O bisneto com 10 anos, com 12 anos, ele tem um hábito, um ciclo diferente do idoso que dorme de 6 horas, de 7. Ele dorme de meia-noite, na hora que um está acordando, o outro está dormindo. Então ele tem esse fator estressor dentro de casa. A perda da autonomia, o envelhecimento vem com perdas. Diminui a perda da audição, não escuta bem, da visão, muitas vezes a perda da mobilidade. Ele fica com a mobilidade. Imagina aquela dona de casa que sempre cuidou da casa dela e agora ela não pode mais cuidar porque não consegue mais ter a mesma mobilidade, tem um alto risco de quedas, sofre com dores, com desequilíbrio. Isso é um fator estressor. Ela só sabia cuidar da casa dela, ela não tinha outro prazer na vida, era manter, e agora ela não pode mais. Aquele homem que só sabia trabalhar na zona rural ou mesmo na rua e precisou de uma hora para outra, ou ao longo dos anos, ter que ficar sem trabalhar. Lógico que a gente sempre orienta a ressignificar, a procurar outras coisas que deem prazer, mas a saúde mental é afetada de uma pessoa dessa. Ele tem um fator estressor, não é só porque perdeu pessoas próximas, mas também porque perdeu autonomia, perdeu independência, ganhou alguma doença crônica, ou 2, ou 3, ou 4. Ele agora está tendo que ter restrições porque tem que tomar medicamento para o coração. Então, são fatores estressores que afetam a saúde mental de uma pessoa idosa, e as famílias têm que estar atentas que muitas vezes precisa de um suporte psicológico, precisa de um suporte muitas vezes com medicamento. Eles têm esse receio de tomar medicamento controlado, porque vai ficar dependente. Uma pessoa com 90 anos, com 80, não tem mais essa preocupação de dependência. A dependência, o medo é da doença, que traz prejuízos incalculáveis, né? Então, essa questão de dependência, a gente pensa muito no adulto jovem. E esses medicamentos, que muitas vezes dão esse conforto, dão essa qualidade para que ele possa encarar essa nova realidade de uma perspectiva mais positiva,
eles não causam dependência, não. Eles tratam alguma doença mental, seja depressão, seja ansiedade, seja uma demência, seja até mesmo uma confusão mental, um transtorno do sono, para que ele possa viver de forma a ter o pilar, um dos pilares da saúde, para que ele possa ter saúde, que é a saúde mental. Não é só a física, não é só cuidar do tratamento do coração, não é só cuidar do controle rigoroso ou não da diabetes, da osteoporose, qualquer que seja a enfermidade, é também tratar da mente. Não adianta tratar só do físico e deixar a mente em segundo plano. Minha mãe tem 76 anos, ela é muito teimosa. Quando a gente dá as costas, ela faz o que não deve. Esses dias caiu, aí prometeu que não vai mais teimar. O que fazer nesse caso? A teimosia, ela é muito perguntada, né? Ela pode ser encarada de vários ângulos, né? Pode ser por falta até mesmo de orientação do próprio paciente, do paciente, alguém convencer ele que aquilo que ele faz trazer prejuízo, aquilo não dá certo para ele, né? Pode ser por falta de entendimento do risco dele fazer determinadas coisas. Pode ser por causa que ele esteja numa posição de transição, eu diria, de poder. A fase que ele cuidava, ele é a pessoa que toma as decisões, né? Na casa é o avô, é a avó, tem uma hierarquia familiar, e agora alguém querer que ele não faça, isso é uma inversão, essa perda do poder muitas vezes demora algum tempo. Então ele teima em fazer porque ele acha que ninguém manda nele, ou ninguém quem deve cuidar da saúde dele, ele é quem decide. Então, pode ser isso, e pode ser uma doença na mente, pode ser um transtorno de irritabilidade, de rebeldia, essa teimosia, por um transtorno do humor, uma distimia, uma irritabilidade crônica, uma falta de adesão. Lembra que eu falei no começo que transtornos, doenças na mente, a saúde mental estando comprometida, faz com que o paciente não tenha adesão as propostas, ao plano terapêutico. Então, se ele fica teimando em fazer aquela recomendação que a gente fez de maneira diferente, isso pode ser uma doença da mente, uma depressão subsindrômica. Não tem sintoma de melancolia, de choro, mas ele teima em fazer. Não é que todo idoso seja teimoso, não. A teimosia assim, muitas vezes faz parte do temperamento, da personalidade, mas quando é na terceira idade e quando compromete a saúde, imaginou, a pessoa teimou, caiu, se fraturou, fica se for o fêmur, ou o crânio, ou qualquer outro órgão mais delicado, fica aí com um problemão, né? A vida dele vai mudar da água para o vinho. Então, será que essa teimosia é da personalidade? Não, sempre foi teimosa. Mas será que ela sempre não foi doente e agora... Então, é preciso avaliar a saúde mental de uma pessoa dessa. Tem que ver se não é a perda do poder, tem que ver se não é um transtorno do tipo distimia, uma depressão com poucos sintomas, sem sintomas tão, mas tem que ser avaliado. Se não está aderindo ao tratamento, está rebelde, tem alguma coisa errada. Muitos usam a questão do medo. Olha, se você não ajudar, se você não colaborar, se você não tomar esse remédio, você vai ter isso, né? Você vai ter aquilo. Isso ajuda às vezes? Ajuda desde que de uma forma, eu não diria explicativa, mas de uma forma que não seja intimidatória, né? A gente, na consulta, a gente explica, se você não tomar esse medicamento, você vai, esse medicamento, vamos supor, para a pressão. A pressão, hipertensão dá infarto. A hipertensão dá AVC. A senhora sabe o que é, ou o senhor sabe o que é uma pessoa que... Já viu uma pessoa com sequela de AVC? A gente tenta sensibilizar o paciente para que ele tenha adesão. Agora, se ele tem um transtorno de irritabilidade, de distimia, de depressão, por mais que a gente tente, ele não vai. Você tem que tratar a doença na mente, né? Mas
funciona, Marcos, essa questão de alertar sobre os riscos, desde que seja numa tentativa de comunicação, assim, de convencimento, de explicação. E às vezes não é só uma vez que você vai explicar. Às vezes você dá exemplos. Diz que Jesus ele convencia através do exemplo, né? Sempre dando exemplo. A gente comove, a gente move dando exemplo. Então, olha, aquela pessoa, fulano, tal, Beltrano, é uma estratégia de você tentar fazer com que as pessoas idosas que tenham esse problema de aceitação do tratamento, a aderir ao tratamento. E eu digo, não é só remédio não, é aderir à atividade física, à sociabilidade, a entrar num grupo de idosos, a ter mais uma parte social aceitável, aderir à fisioterapia, aderir a outras terapias, a psicoterapia, a outras terapias, que não só o medicamento. O medicamento é uma das formas de Deus me livre de eu caminhar, eu já caminho dentro de casa, já faço coisas mais. Isso não tem serventia como atividade física, tem serventia como se manter ativo. Então, a recomendação de tentar convencer pelo medo faz parte, é uma estratégia, mas desde que não seja intimidatória. Meu sogro tem 58 anos e há uns 8 anos foi diagnosticado com a síndrome de Coreia. Nos últimos meses ele está tendo muita dificuldade de se alimentar, até mesmo água ele engasga. Toda a alimentação é triturada no liquidificador. Faz parte dos sintomas da síndrome? A Coreia é uma doença um pouco rara, uma doença neurológica, onde o paciente fica tendo movimentos involuntários, levanta o braço, mexe a cabeça, e tem interferência na deglutição, né? O ideal é ter esse acompanhamento com o neurologista, ele é quem tem expertise nisso, e quando tem essas disfunções na deglutição, procurar um fonoaudiólogo. Alzheimer tem cura? Pergunta o nosso ouvinte Francimar. Essa pergunta vale milhões, né? Eu gosto sempre de comparar com hipertensão. Hipertensão tem cura? Tem não. Tem controle. Você controlar a pressão, você controla as complicações. O infarto, o AVC, a insuficiência renal. Diabetes tem cura? Tem não. Diabetes tem controle. Aí você controlando o diabetes, você controla as complicações. Evita amputar uma perna, evita ir para hemodiálise, evita ter AVC. Alzheimer tem cura? Está começando a ter. Já temos 3 novos medicamentos lançados pelo FDA, 2 já foram aprovados pela Anvisa, que tratam, revertendo a doença nas fases iniciais. A gente está começando a engatear nessa questão da cura do Alzheimer. Está chegando ao Brasil, uma coisa ainda muito nova, mas voltando ao que nós temos hoje, o Alzheimer tem controle. Se você não trata, você tem as complicações. Do mesmo jeito que amputa a perna no diabetes, se você não trata o Alzheimer, o paciente que tem o diagnóstico, com 1 ano, 2 anos, ele não vai mais nem saber quem é o filho, não vai saber mais se alimentar com a própria mão, não vai saber a hora de ir no banheiro, ele vai fazer no meio da casa. Então tem as complicações neuropsiquiátricas, vai ficar agitado, vai ficar agressivo, fugindo de casa, vai ficar sem dormir, sem deixar ninguém dormir. Então a cura da memória, se a gente pega na fase inicial, está se começando a ter tratamento para curar, para reverter, assim vamos dizer, fase inicial. Mas o que a gente tem hoje já controla, assim como a gente controla hipertensão e diabetes. A gente controla, esfria a doença e evita as complicações. Então, assim, cura é uma questão que a gente tem que pensar. Rapaz, doença crônico-degenerativa, cura é uma coisa que a gente deve pensar, se não tem cura, não vou tratar. Isso não existe, né? Tem tratamento eficaz, tem tratamento que consegue controlar bem os sintomas e fazer com que o paciente conviva e aceite ser cuidado, porque ele vai perdendo a memória, vai perdendo a capacidade de gerir a própria vida, desde atividades mais refinadas até atividades básicas, como tomar banho, se alimentar, etc.
Doutor Belísio Neto, obrigado pela sua participação. Nossa amiga Abdias está aqui pedindo para que o senhor dê um alô aí para o grupo os Antes e Malvadões, né? Um alô aí para o grupo, um alô para Abdias, um abração para todos vocês. Marcos, eu queria... Só isso? Só isso. Um alô curto hoje? Um alô curto porque... Não vai comentar nada dele. Não, eu tô de férias de futebol. Tô no período sabático do futebol. Vê que eu não estou falando no grupo. Grosso, eu sei que eles grosso. estão tentando a todo custo que eu volte pro grupo, mas... Você não quer voltar pro grupo, não? Por enquanto, eu tô no meu período sabático. Eu ganhei muitos títulos ultimamente. Mas não fique tite não, viu? Eu ganhei muitos títulos ultimamente, então eu tô descansando um pouco. Próximo ano a gente talvez volte aí. Então deixa o o cartão eu abandonei. Deixar o lupa depois. Algo mais a acrescentar? Queria só, Marcos, pedir para as pessoas seguirem nossas redes sociais. O Instagram, Dr. Belísio Geriatra, Facebook, Dr. Belísio Geriatra, YouTube, Dr. Belísio Geriatra. Procura lá, tem todos os nossos vídeos, a gente tem uma outra forma também de se comunicar nessas plataformas além do rádio. Então, Dr. Belísio Geriatra, vá lá, siga, compartilhe os vídeos. Ao longo desses 10, 12 anos que estamos aqui no rádio, está tudo lá registrado. Para os ouvintes e para quem acessar nossas redes sociais. Doutor Belísio Geriatra. Doutor Belísio Geriatra. Um abração e até a próxima terça, se Deus quiser. 8h05.